esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passando os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estavam sentados no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados, e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas, e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, reunidos aqui nessa manhã de domingo, no Santuário da Mãe do Belo Amor, nós celebramos o mistério da nossa fé, rezando na liturgia da igreja, a oitava do Natal do Senhor, e hoje, de uma forma particular, celebrando a festa da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Hoje, na liturgia da igreja, nós somos chamados, através da palavra, da oração, a trazer também ao altar do Senhor a nossa família. A liturgia da palavra de hoje nos permite voltar o nosso olhar, para essa dimensão, para esse grande patrimônio de Deus que é a família. E pedir a graça ao Senhor pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, que nossas famílias também sejam alcançados pela sua graça e que as nossas famílias consigam cumprir a missão para a qual ela existe. Nós ouvimos hoje, na liturgia da palavra, um grande convite a trabalharmos em função da nossa família, em conservar a nossa família. Por isso que é muito importante, é salutar e é benéfico que nós construamos a nossa família tendo como alicerce o Senhor. Que como família, os nossos corações estejam abertos para que ali o Senhor Jesus, Ele possa habitar. Mais do que nunca, ao celebrarmos hoje a festa da Sagrada Família de Nazaré, precisamos de fato reconstruir o valor da nossa família, ou reconstruir o valor da família, que hoje de uma forma tão forte
tem sido atacada de todos os lados. Mas é necessário que nós enxergamos o valor que é a família e, ao mesmo tempo, que nós tenhamos a coragem, de nos permitir alcançar pela graça de Deus e dar esse grande testemunho, de sermos família. Um elemento muito importante que hoje a palavra ela nos traz nós não podemos construir a nossa família se nós não estamos unidos ao Senhor. Porque é de lá que nos vem, de fato, toda a força, toda a coragem, todo o entendimento do que é, de fato, ser família. E é algo que a gente precisa hoje falar muito, é algo que nós precisamos trazer muito ao nosso coração. O que de fato é ser família? O que constitui uma família? E quais são os elementos que constituem, na verdade, uma família? Família é uma comunidade. Esse é um elemento muito precioso. Nossa família é uma comunidade. E ela vai encontrando a sua força à medida em que ela se torna o centro mesmo da nossa existência. À medida em que nós formamos família, nós precisamos de verdade entender dessa forma. A nossa família, ela precisa sempre ser defendida. Ela precisa sempre estar unida. Na palavra, o Senhor diz que uma casa que é construída sobre a areia, ela cai, porque ela não tem sustentação, ela não tem alicerce. O Senhor diz, é tolo aquele que constrói uma casa sem alicerçá-la primeiro, sem se preocupar com as bases que vai sustentar essa casa contra os fenômenos do tempo que vai aparecer, no decorrer, da história desta casa. E quando Jesus fala, Ele não está se referindo apenas a uma casa feita de tijolos, a uma estrutura feita de cimento, não. Jesus, quando fala sobre isso, Ele está se referindo à família. A família precisa ser forte. Uma família construída em Deus é uma família forte, por quê? Porque ela está alicerçada. Quando o Senhor fala desse alicerce, Ele está dizendo, é aquilo que dá sustentabilidade. E dentro de uma família, o que dá sustentabilidade é a espiritualidade. É os valores que nos vêm da espiritualidade, porque é a espiritualidade a defensora da família. É na espiritualidade, é na palavra que nós encontramos de fato essa defesa. Nós ouvimos hoje, na liturgia da palavra, na primeira leitura do livro do Eclesiástico, o autor da Sagrada Escritura, nesse livro, nos falando da importância, de vivermos como família, usando esses critérios da fidelidade, da obediência, e entendendo o que cada um exerce dentro da nossa família, dentro da nossa casa, sem, de forma nenhuma, modificar o lugar que cada membro da nossa família ocupa. Então nós precisamos com muita seriedade entender isso. Nós encontramos essa força para viver a nossa condição de família se nós estamos unidos ao Senhor. Fora dele, nós vamos nos perdendo, porque nós vamos deixando entrar dentro, da célula da família, muitas coisas que tendem a enfraquecer esse vínculo familiar. Nós vamos permitindo entrar outras situações dentro da nossa casa, que não tem valor nenhum para com a nossa família. Por isso que é muito importante que nós estejamos ligados ao Senhor como família. É nele que nós vamos encontrar o verdadeiro sentido de ser família. Porque uma vez que nós construímos família, nós criamos uma responsabilidade imensa, porque é uma vocação. Ser família é uma vocação.
À medida em que nós construímos a nossa família, ela exige de nós empenho. Se não há empenho, se não há docilidade, se não há entrega, se não há oferta, nossa família, ela será sempre um lugar de fraqueza. Nossa família não pode ser um lugar de fraqueza. Nossa família precisa ser um lugar de fortaleza. A nossa família é aquilo que de mais forte nós devemos estar, ou nós devemos ter. É aquilo que mais forte existe em nós, é a nossa condição de família. É tanto que quando a nossa família enfraquece, todo mundo sofre, todo mundo perde. Uma família fraca, ela gera membros familiares fracos. Mas uma família forte, ela gera membros familiares fortes. Mas de onde nos vem essa fortaleza? Vem de Deus, porque é Ele que nos instrui, meus irmãos, a sermos famílias de verdade. Nós não vamos encontrar uma escola familiar no mundo. Pelo contrário, no mundo nós vamos encontrar elementos que destroem a nossa família se nós não tivermos o cuidado. Por isso que a minha casa, ela precisa ter como rocha a figura de Deus. É Ele a rocha firme da minha família, porque é nele onde eu alimento a minha família todos os dias. Todos os dias é no Senhor que eu alimento a minha família, para que eu não venha a me perder dessa grande responsabilidade. Uma coisa importante para nós: família é uma vocação, e é uma missão que o Senhor deu a cada membro da nossa família. Nós temos uma missão na família como filhos, nós temos uma missão na família como esposo, como esposa. Nós temos cada um no núcleo da nossa família, nós temos uma missão que é, de fato, a defesa da nossa casa, que é construir uma família forte, segundo o coração de Deus, como foi a família de Nazaré. Nós ouvimos hoje no Evangelho o relato que José e Maria perdeu Jesus em Jerusalém. Para que dentro da família, nós vamos passar por situações, nós enfrentamos dentro da nossa família, nós passamos por dificuldades dentro da nossa família, mas se a nossa família é uma família de Deus, ela será uma família forte. Nós vamos sempre encontrar forças para superar as dificuldades que vão se levantando, que se vão manifestando ao longo da história da nossa família. Então a gente precisa se convencer disso, de que eu preciso alicerçar a minha casa no Senhor. Depois, meus irmãos, a nossa família, ela é também um santuário. A nossa família é uma igreja doméstica. O que isso significa dizer? Se a minha família é um santuário, se a minha família é uma igreja doméstica, e se a minha família, ela encontra força em Deus, significa dizer que o Senhor, Ele precisa ser celebrado dentro da nossa casa. Os valores da fé, nós não vivemos apenas quando a gente vem no templo, na igreja. Não, na igreja nós celebramos a nossa fé. Na igreja nós recebemos a direção, nós recebemos os elementos importantes para construir a nossa vida. Mas a nossa família, ele é lugar também onde Deus deve ser celebrado. Por isso que a nossa família é um lugar sagrado. A minha família é um território santo. Por isso que eu preciso conservar esse lugar que é santo. Eu não posso tornar um lugar santo num lugar mundano, não. Eu não posso fazer de um lugar sagrado um lugar mundano. Então, nossa família, a nossa casa, o nosso lar é também um lugar sagrado. Na festa da Sagrada Família, nós somos muito provocados a nos perguntar qual é o lugar que Deus ocupa dentro da nossa casa. Ou poderíamos perguntar assim:
onde é que o Senhor é celebrado dentro da nossa casa? Porque nós temos datas importantes dentro da nossa família. Nós temos data do dia em que a família iniciou-se com a celebração do matrimônio do casal. Datas importantes como os aniversários de cada membro da família. Mas nós também precisamos entender que há datas importantes para celebrar o Senhor dentro da nossa família. Ou seja, a minha família é um santuário. Ali eu preciso invocar o nome de Deus. Há quanto tempo? Ou há quanto tempo eu não faço isso? Ou talvez eu tenho consciência disso, que a minha casa é um lugar santo. A nossa casa, a nossa família é um lugar santo. É um território sagrado, onde Deus quer habitar. Assim como Ele habita na igreja, quando nós celebramos os atos de fé, assim como Ele habita na igreja, no sacrário, no Santíssimo Sacramento, Ele também habita na nossa casa, na fidelidade com que cada membro da família vive a sua experiência de fé. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Se como família nós entendermos que somos santuários, onde Deus habita, nós seremos uma família forte. E uma família forte não é uma família imune de problemas. Não é uma família imune de situações difíceis. Vocês viram hoje no Evangelho o momento difícil que Maria e José viveram. Eles perderam Jesus. Eles voltavam para Nazaré, porque tinham subido a Jerusalém. E eles pensavam que Jesus estava brincando com as crianças. E eles caminharam um dia quando começou a sentir falta de Jesus. E depois eles voltaram. E o Evangelho diz que já eram 3 dias. Já havia passado 3 dias, eles não tinham encontrado Jesus. Olha o sufoco daquela família. Olha a dor daquela mãe de ter perdido o filho, daquele pai que tem a responsabilidade de cuidar e zelar pelos filhos. E de repente eles se veem naquela crise. Mas a família de Nazaré é uma família de Deus, é uma família fincada em Deus. Eles haviam subido para Jerusalém para celebrar as festas próprias da comunidade judaica. Então uma família plantada em Deus, e uma família plantada em Deus vai sempre encontrar respostas em Deus. Na festa da Sagrada Família de Nazaré, nós somos convidados a reconstruir o nosso papel, porque a família, ela tem um papel decisivo na sociedade. A família, ela tem um papel decisivo na sociedade. Que nós queiramos entender isso, que nós queiramos aceitar isso ou não. A família, ela é que de fato decide. A família é quem decide como vai viver a sociedade. Por quê, meus irmãos? De onde é que vêm os membros da sociedade? De dentro das nossas famílias. Nós viemos de onde? Nós viemos de uma família. Então o que nós seremos na sociedade depende de como nós vivemos dentro da nossa família. Aí a gente vai entender que família não se pode ser construída de qualquer jeito, não. A família recebeu de Deus uma missão que nós poderíamos dizer, uma missão extraordinária. E aí, se a sociedade não vai bem, ela denuncia que a família não vai bem. Uma sociedade em crise significa o quê, padre? Que a família também está em crise. Se a sociedade, ela passa por situações, ela faz uma grande denúncia de que a família não está bem. Então nós temos como família, nós temos uma responsabilidade de oferecer para a sociedade pessoas boas. Cidadãos que consigam conviver uns com os outros. E isso de quem é a responsabilidade?
será que essa responsabilidade é do Estado? Não, meus irmãos. A responsabilidade é da família. A nossa responsabilidade como família, de entender isso, de poder compreender, né, toda essa realidade, para a gente começar a trabalhar em nossa consciência a nossa responsabilidade de construir família. Não é algo fácil, mas é algo belo. Por quê, padre? Porque é uma responsabilidade que Deus nos dá, que exige de quem recebeu renúncias. Por exemplo, livremente eu escolhi, por um chamado de Deus, a ser padre. E para que eu seja um padre segundo o coração de Deus, para que eu seja um padre segundo aquilo que Jesus deseja de mim, eu preciso entender que eu tenho responsabilidades e que a minha escolha, ela exige também renúncias da minha parte. Exige responsabilidade e exige renúncia. Talvez o grande problema da crise familiar moderna seja exatamente essa. Nós queremos constituir família, mas nós não queremos renunciar. Nós não queremos ser responsável por aquilo que nós estamos construindo, ou por aquilo que nós escolhemos. Porque à medida em que eu escolhi, eu também tenho responsabilidade e eu tenho renúncia. Não dá para construir uma família sólida se não houver, né, do homem e da mulher, se não houver do pai e da mãe, uma disposição para isso. Se não há uma capacidade de renúncia, se não há uma capacidade de oferta da minha vida, uma vez que eu me fiz família, uma vez que eu construí família, a centralidade é a minha família, nada mais é importante, nada. Existem coisas mais importantes do que minha família. Sua família está fadada ao fracasso. Se o trabalho é mais importante do que a família, família fadada ao fracasso. Se o teu bem-estar está acima da tua família, família fadada ao fracasso. Se você quer constituir família, mas quer continuar vivendo como se você fosse uma pessoa solteira, família fadada ao fracasso. Por quê, padre? Porque família exige renúncia. É a capacidade de eu me desfazer de algo que na minha individualidade me fazia bem, mas agora como família não me faz bem. Por quê? Porque o mais importante agora não sou eu na família, mas o mais importante agora é a coletividade. Então tudo que acontece em torno da família tem que ser em torno da coletividade. Não é o que é melhor para mim dentro da minha família, não é o que é melhor e mais cômodo para mim. Eu devo perguntar o que é bom para a coletividade. Porque talvez, meus irmãos, o que seja bom para mim não seja para minha casa, não seja para minha vida, para minha família. Então renúncia. Porque livremente nós nos fizemos família. Ninguém obrigou você a ser família. Foi uma escolha livre. Se é uma escolha livre, eu também preciso responder de forma livre as minhas responsabilidades dentro da minha casa e a minha família. A responsabilidade com a minha família, com as renúncias que a minha família exige de mim. Se eu não tenho muito claro isso, eu vou me frustrar como família. Porque a família, ela cansa, a família, ela me leva a renunciar o meu próprio eu. A família, ela exige que eu tenha uma capacidade de estender a minha consciência. Porém,
se nós entendemos o valor da família, a família nunca vai ser fardo. Nunca vai ser fardo. A família vai ser bênção. Entendeu? Família não existe para ser fardo. Família existe para ser o quê? Bênção. Mas para que eu possa experimentar dessa bênção, eu preciso tornar a minha família um lugar de bênção. Outra pergunta importante: tua casa é lugar de bênção? O teu lar é um espaço que gera espiritualidade? Na tua família você consegue sentir Deus agir? Lá dentro da tua casa, você consegue experimentar as bênçãos que lá existem? Porque uma vez que eu, padre, me tornei sacerdote, eu experimento as graças da minha condição de ser sacerdote. Uma vez que alguém constituiu família, ele experimenta as graças que são próprias para a família. Então, perguntar hoje na festa da Sagrada Família: minha casa é lugar de bênção? O que é que nós experimentamos lá dentro da nossa casa? Nós experimentamos a bênção? Ou a nossa casa tem sido lugar de maldição? Ou a nossa casa tem sido lugar onde habita uma tristeza imensa? Aí eu não suporto nem chegar em casa. Ter que voltar para minha casa é muito doloroso. Opa, está certo isso? Claro que não está. Tem alguma coisa que está funcionando errado ali, dentro daquela casa. Por quê? Porque a família, ela foi gerada para ser bênção. A família foi gerada para ser bênção. Ela não foi gerada para ser maldição. Ela não foi gerada para ser fardo, ela foi gerada para ser bênção. Por isso que é importante que nós entendamos que a nossa família é lugar de Deus. A tua casa precisa celebrar a presença de Deus dentro da tua família. Senão ela vai enfraquecendo. Senão, quando os ventos soprarem contra esta casa, o que é que vai acontecer? Vai derrubar a casa. Por quê, padre? Porque a família não tem sustentação. Ninguém se importa com a família. Cada um vive no seu mundo fechado. Cada um se preocupa consigo mesmo. Cada um busca o que lhe convém. Meus irmãos, isso não é família. Morar dentro da mesma casa não significa que ali existe uma família, entendeu? Morar todo mundo junto não significa que ali seja família. Pode ser uma república, mas não família. Porque quando nós falamos de família, tem uma estrutura própria para isso. Quando nós tocamos nesta célula que nós chamamos de família, não significa dizer que temos que morar, que a gente se define porque moramos dentro de uma casa. Somos famílias porque moramos dentro de uma casa, não. Nós somos família quando nós vivemos de acordo com o que Deus desejou para a família. Ou seja, se cada um lá dentro de minha casa se preocupa consigo mesmo, se a coletividade não é o centro das nossas vidas, essa família, ela não vai suportar o peso, ela não vai suportar os ventos, ela vai cair, porque ninguém está preocupado com a família. Eu penso em tudo, menos na minha família. O que importa é se eu estou bem, e não se a minha casa está bem. Depois, meus irmãos, com muita sinceridade, a nossa constituição de família exige de nós cortes. Se nós não fizermos esses cortes, a árvore não vai dar fruto. Não vai dar fruto. Se nós não fizermos os cortes que precisamos fazer, se nós não fizermos a poda que precisa ser feita,
a árvore não vai dar fruto, a família não vai dar fruto. E esses cortes, padres, têm a ver com o quê? Tem a ver com a minha família. Agora o que importa é a minha família, não é mais aquele ciclo de amizades que eu tinha antes de constituir família. Porque há processos em que isso não foi feito, esses cortes, eles não foram feitos. Ou seja, a preocupação maior é a nossa casa. Porque eu escolhi viver a vida toda nessa estrutura de vida. Se você não tem consciência disso, a tua família vai ser farto. Tua família vai ser bênção. Não vai ser bênção. E na primeira oportunidade que o vento soprar contra aquela casa, ela vai vir a ruína, que ela não tem força. Porque não há uma virtude chamada unidade. A família, a força da família está na unidade. Pergunte-se hoje: existe unidade na minha casa? Nós estamos caminhando no mesmo propósito, na mesma direção, ou cada um está indo para uma direção diferente? Unidade, guarde isso no seu coração. Sua família precisa ser uma família unida. E para sermos uma família unida, a gente precisa renunciar. A gente precisa renunciar o egoísmo. Nós precisamos renunciar o nosso individualismo, a nossa presunção, o nosso orgulho. Senão, essa virtude ela não vai crescer em nós. Uma casa, uma família que não é unida, ela não tem força. Uma família dividida, ela vai ao chão. Ela vai ao chão. Ela não tem sustentação. Então, cultivar dentro do teu lar a unidade, a unidade. Evite dentro da sua casa construir uma atmosfera de disputa de poder para ver quem manda mais aqui dentro de casa, quem dá o grito aqui dentro de casa. Isso não tem nada a ver com família, meus irmãos. Não tem nada a ver com família, isso é do mundo. Então a gente não deve trazer para dentro daquilo que é sagrado, o que é do mundo. É assim que o mundo pensa, porque é assim que o mundo vive, numa disputa para ver quem tem mais força, para ver quem tem mais poder, para quem tem mais razão. E às vezes uma família se acaba por causa disso. Por causa disso. Porque acaba gerando dentro da nossa casa uma relação abusiva de autoritarismo. A linguagem da nossa casa é a unidade. A linguagem da tua família é a unidade. Aí nós vamos entendendo como é a responsabilidade de construir uma família. Por quê? Porque é nesse espaço onde nós vamos educar os futuros cidadãos para a sociedade. Então, o meu lar precisa ser um lugar onde os nossos filhos precisam crescer de forma sadia. Outra pergunta para você hoje nessa Eucaristia: os teus filhos estão crescendo de forma sadia? Você está educando seus filhos corretamente? A quem você está entregando a educação dos seus filhos? Tudo isso tem a ver com família. Não é o Estado que define como deve ser vivida a nossa família. Não é a escola que educa nossos filhos. É a nossa família. Se nós não entendermos isso, nós vamos construir uma família fracassada. Nós não podemos inverter os papéis.
e nem passar para os outros uma responsabilidade que é minha. É minha responsabilidade educar os meus filhos. E os meus filhos serão educados dentro da minha casa, segundo aquilo que ordena o Senhor. Porque serão homens e mulheres sadios. Com valores e com elementos que dê substância para os nossos filhos. Imagine, meus irmãos, nossos filhos serem criados num espaço de violência. Todos os dias essas crianças veem o pai e a mãe brigando, se violentando, psicologicamente, fisicamente. Como é que essas crianças vão crescer? Como é que esses filhos vão entender a vida? Eles vão entender a vida a partir de uma violência. Imagine como esses meninos vão olhar para a vida como um lugar violento. Porque é isso que ele recebe todos os dias. Então, preocupe-se com a educação que você está dando dentro da tua casa. E como é que nós educamos nossos filhos, Padre? Com a nossa atitude. Com o meu jeito lá dentro da minha casa. Se eu sou uma pessoa ríspida, ignorante, estou sempre criando uma situação de conflito, não estou feliz em nada, estou sempre reclamando, isso ali vai gestar no coração dos nossos filhos sentimentos traumáticos. E aí esses meninos começam a desencadear processos adoecidos. Então hoje, na festa da Sagrada Família, a igreja nos permite falar sobre isso. Porque a maior crise que a humanidade ela está passando é uma crise de sentido. Mas essa crise de sentido, ela foi gestada onde? Dentro de uma família. Então perguntar, não é que o Senhor esteja apontando o dedo para nós. Pelo contrário, o Senhor está nos instruindo para a gente começar a pensar, como é que eu estou lidando com a minha família? Como é que eu estou agindo lá dentro da minha casa? De que maneira nós estamos administrando esse patrimônio que Deus me deu com irresponsabilidade? Você que é pai, desculpe. Você deixa sua família, sai de noite e volta de madrugada, de manhã, no outro dia, ou depois de 3 dias. Meu irmão, repense isso. Isso não é família. Ah, porque eu gosto. Você precisa aprender a gostar de sua família. Senão, isso vai se transformar numa fuga. Uma fuga. Então família é coisa séria. Por que, Padre? Porque família é lugar de bênção. Aí por que minha família está um inferno? Por isso. Porque ninguém se compromete. Cada um faz do seu jeito. Cada um pensa do seu jeito. Não, ninguém se senta para fazer um projeto familiar. Ninguém se senta para pensar o que é importante para a nossa família. Não tem sempre que ser do jeito que eu quero. Será que o jeito que tu quer é o melhor jeito para a tua família? Você já parou para pensar se os membros da tua casa não estão adoecidos por causa disso? Porque ninguém tem voz dentro da tua casa, só você que manda, só você que dá o grito. Repensar. Hoje essa liturgia não é só para a gente contemplar a Sagrada Família de Nazaré. É para a gente pensar nossa família. E pensar de que maneira, Padre? Em Deus. Quando eu penso a minha família em Deus, aí eu começo a ver o tanto de desastre que tem dentro da minha casa, por causa de mim. Por causa de mim. Quando eu começo a pensar a minha família em Deus, é como se eu tivesse cego e agora eu volto a enxergar e eu percebo que muitos desastres dentro da minha casa é por minha causa, é por causa do meu orgulho, é por causa da minha vaidade, é por causa da minha presunção, da minha incapacidade de pedir perdão. Uma coisa tão simples, minha gente. Família se destrói por causa disso. Por causa de uma incapacidade de pedir perdão, de reconhecer que você erra, quem não erra.
Olha a angústia de José e Maria, que recebeu de Deus a missão de cuidar do Filho de Deus, e agora eles se acusam de ser irresponsável, porque eles perderam o menino Jesus. E eles reconhecem isso, quando indagam Jesus: filho, por que fizestes isso conosco? Vocês não sabiam que eu devo estar na casa do meu pai? Mas eles reconhecem. Então é preciso que dentro da nossa família, nós também sejamos capazes de reconhecer quando a gente erra, e pedir perdão, e pedir desculpas. Isso só fortalece ainda mais a nossa família. Porque onde não há o perdão, o amor vai perdendo a força. Onde não há perdão, o amor perde a força. Olha que bonito hoje nessa manhã. Eu sei que muitas vezes é até difícil a gente escutar coisas assim. Mas é necessário para o nosso bem, para a defesa da nossa família. Por quê, meus irmãos? Deixa eu dizer uma coisa para você. Porque além daquilo que é natural, além daquilo que é difícil, de forma natural, que a família encontra no decorrer de sua existência, nós somos a instituição mais desejada por Satanás. Qual é a instituição mais desejada por Satanás? Família. Qual é o lugar preferido da ação do mal? Família. Porque dentro de uma família, quando ele entra, ele não só afeta um, ele derruba todos os membros da família. E quando o demônio derruba toda a família, ele envergonha Deus. Por quê? Porque a família é uma obra preciosa de Deus. Então, a forma que ele mais gosta de envergonhar Deus é atuando em nossas famílias. Ou seja, além daquilo que é natural, que nós enfrentamos de dificuldades no dia a dia da nossa família, nós ainda sofremos os ataques do maligno. Satanás que entra quando nós damos brecha, e ali ele faz a festa. Faz, padre, faz. E quando ele entra, ele tem um propósito. Qual é o propósito? Destruir. Só que nós sabemos a consequência disso. Por mais que o mundo diga assim: não, construam família, se der certo bem, se não der, cada um vai para o seu lugar. Isso é do demônio, meus irmãos. Isso é do demônio. Por quê, padre? Porque na realidade não é assim. Nós sabemos os registros que fica. E principalmente no coração dos nossos filhos. E olhe que eu estou dizendo isso, meus irmãos, e eu tenho fundamento para dizer isso. Porque há 16 anos a minha instituição, ela trabalha com acolhimento de pessoas que caíram no vício da droga. E para nós isso é muito claro. Boa parte desses meninos encontraram na droga o que eles não tinham dentro de casa. Então hoje, na celebração da Sagrada Família de Nazaré, você que veio aqui ao santuário, você está recebendo um presente de Deus. Repensar a tua casa, repensar o conceito de ser família, de ser esposo, de ser esposa. Você ouviu São Paulo falando hoje na segunda leitura. Com muita clareza São Paulo fala aos Colossenses. E é bonito ouvir isso. Revesti-vos de sincera misericórdia.
bondade, humildade, mansidão e paciência. Depois São Paulo diz: suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente. Ouviu? Perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Isso é muito forte. Eu acho que isso devia ser lido todo dia dentro da nossa casa. Essa leitura de São Paulo aos Colossenses: revesti-vos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportando uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai-vos também. Assim perdoai-vos também. Assim perdoai-vos também. E é bonito: maridos, amai as vossas esposas. Maridos, amai vossas esposas, e não sejais grosseiros com elas. E não sejais grosseiros com elas. Esposas, sede solícitos para com os vossos maridos, como convém no Senhor. Filhos, obedeçam em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Será que no mundo há uma preocupação de nos ensinar isso? Claro que não. É isso que gera paz dentro de uma casa. É isso que traz bênção para dentro de uma casa. Mas imagine, se nós estamos fazendo tudo o contrário. As esposas não são solícitas para com seus maridos. Elas não são zelosas para com seus maridos. Elas não são afetuosas para com seus maridos. Os maridos não amam as vossas esposas e são grosseiros. Como é que vai ter bênção desse jeito? Não vai, meus irmãos, ter bênção. Porque a bênção só há onde nós trabalhamos para que ela exista. Os filhos não obedecem aos pais, são ignorantes com os pais. Então hoje, na festa da Sagrada Família, nós estamos recebendo um presente de Deus, que é começar a repensar a maneira como nós estamos vivendo. Se depois em casa você quiser fazer mais uma vez essa leitura, Colossenses capítulo 3, versículos 12 e 21, esse capítulo, esses versículos de 12 a 21, é um roteiro, um projeto familiar. Vale muito a pena você ler em família isso aqui. Sentar a família toda e ler isso aqui. Nós vamos viver a partir de hoje. Nossa família vai viver agora assim. Nós vamos nos revestir de misericórdia, de bondade, de mansidão, de paciência. Quando um errar, quando um for ferido, pedir perdoar. Se um contra o outro, perdoar. A esposa, o esposo deve ser solícito. E os filhos aos pais. Nós vamos viver assim. Nós vamos viver assim. Aqui está o projeto da nossa família. Amém, meus irmãos? Façam isso.
e vocês vão ver a bênção de Deus habitar dentro das vossas casas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.